Glória a Deus. E também gostaria que vocês levantassem as suas mãos para que vocês pudessem orar por mim e nós pudéssemos orar. Pedir para o irmão Fábio tanger aqui, irmão Fábio, amém? Pode ser? Glória a Deus. Está achando que só o Marco Feliciano tem tangedor? O Márcio Medeiros também tem. Amém? Levante suas mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus e também nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos na Sua presença nesta noite. Eu peço ao Senhor, Deus, que venha falar com os Teus filhos. É necessário, Senhor, que eu diminua para que o Senhor possa crescer, Pai. É necessário que a Sua palavra possa penetrar nos corações desta noite, na alma dos Seus filhos, lá na divisão da alma e do Espírito, Senhor. E que a palavra do Senhor possa trazer transformação para as vidas, trazer mudança, Senhor Jesus, aperfeiçoamento, ó Pai. Ó Deus, é o que eu te peço nesta noite. Usa a minha vida, Senhor, para abençoar a vida dos seus filhos no nome de Jesus, ó Deus. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, para abençoar a vida dos seus servos nesta noite, ó Pai. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pé, vamos ler o texto. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, eu vou dizer a vocês aqui, é muito importante que vocês prestem atenção. Vocês podem glorificar à vontade, pode, se você sentir, ou mesmo sem sentir, porque nós não somos sensitivos, né? Nós servimos a Deus. Você pode adorar, você pode glorificar. Mas gostaria muito que você prestasse muita atenção, porque você vai precisar entender, ouvir, para entender, para depois praticar, amém? Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Podeis sentar no nome de Jesus, dando glória a Deus aí. Aleluia. Nós estamos diante de um texto conhecido. Esse texto fecha o Sermão da Montanha. É o encerramento do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6, entra no capítulo 7 e chega aqui, no final do sermão. Esse texto é conhecido como uma parábola. Jesus está fazendo uma comparação. E é interessante que Jesus está falando com dois construtores. Um ouviu a palavra do Senhor e praticou. E a esse o Senhor chamou de homem prudente, porque construiu a sua casa sobre a rocha. O outro ouviu a palavra do Senhor, mas não praticou. A esse o Senhor o chama de insensato ou imprudente, porque construiu a sua casa sobre a areia. Bom, Jesus é a rocha, é o fundamento. E Ele é a rocha desde Gênesis até Apocalipse. Passando por 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, que diz assim: ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo diz que existe um fundamento, existe uma rocha, e essa rocha é Jesus. Pois bem, Jesus é a rocha por quê? Primeiro, Ele é o fundamento da nossa vida. Segundo, Ele é a base sólida do nosso viver.
Terceiro, ele é a nossa sustentação espiritual. E quarto, ele é a nossa segurança, a segurança da nossa salvação. Por isso ele é a rocha. Antes de entrar no texto, eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, essas duas casas que foram construídas e já tinham terminado, estavam prontas, elas eram idênticas por fora. Guarde bem isso, irmão. Elas eram idênticas por fora, aonde o olho pudesse visualizar. Outro destaque importante. O material empregado era o mesmo que aplicou numa casa, era o mesmo que aplicou na outra. Eu quero destacar, o terceiro destaque, que Jesus não estava preocupado com construção de casa física. Isso aqui é uma parábola, ele está fazendo uma comparação. O que Jesus está preocupado é com a nossa casa espiritual, que por acaso sou eu e é você. O quarto destaque a ser feito é que as intempéries que veio sobre uma casa, caiu a chuva, bateu o vento e veio a enchente, também veio sobre a outra. O que fica bem claro que não é porque nós servimos a Deus que a chuva não vai cair, que o vento não vai bater e que a enxurrada não vai passar. A diferença é que se nós temos Jesus, Ele é a nossa rocha. Essa é a diferença. Mais um destaque é que as duas casas estavam no mesmo terreno, no mesmo lugar. Por que, pastor, o senhor sabe disso? Porque o que veio sobre uma, na hora que veio sobre uma, também no mesmo momento veio sobre a outra. E aqui de novo, nós não estamos falando de casa física, casa construída, estamos falando de casa espiritual. Então, se as duas casas estavam no mesmo lugar, significa que essas casas representam duas pessoas que estão no mesmo lugar. É que uma ouviu a palavra e praticou, e a outra ouviu e não quis praticar. E essas duas pessoas estão no mesmo lugar, chamado igreja. Pastor, como o senhor sabe? Porque lá no mundo ninguém ouve a palavra. Para ouvir a palavra tem que estar dentro da sua casa. Agora, a diferença é que um ouviu e praticou, o outro ouviu e não praticou. Essa é a diferença. Bom, depois disso, eu quero entrar na mensagem e começar a falar primeiro sobre o construtor imprudente ou insensato. Porque segundo alguns teólogos e sábios, é melhor começar pela parte ruim para acabar pela parte boa. Então nós vamos começar pelo imprudente. Esse homem, ele ouviu a palavra. Então o problema, muitas vezes, não é ouvir. É depois o que eu vou fazer com o que eu ouvi. Porque a palavra de Deus é pregada nessa igreja no domingo, na quarta, nas terças-feiras. Porque ou terça-feira tem rede, homens, ou rede de mulheres, ou tem célula. Agora pode ser pregada no sábado, vai ser pregada agora nas quintas-feiras. Ou seja, falta de palavra não é. Os jovens têm o papo reto 2 sábados por mês. Ou seja, também ouvem, aprendem a palavra. Então, o que está faltando? É ouvir? Não, não é ouvir. O que está faltando é praticar o que se ouve. O homem imprudente, ele ouviu a palavra, mas não praticou. Ele não quis atentar para a palavra. Ele não quis obedecer a palavra. Ele não quis o confronto da palavra. Ele só ouviu, mas não praticou. Quem não pratica a palavra de Deus, ele faz de conta que ama a palavra, mas não ama a palavra. Porque ele só faz de conta. Ele não ama de verdade. Ele não se importa com os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele não quer o confronto que vem da palavra, a correção que vem da palavra. Ele quer outra coisa. Ele não constrói a sua casa sobre a rocha. Ele não considera a palavra. Porque ele não está interessado com o fundamento. Ele não está interessado com a base sólida, nem com a sustentação e nem com a segurança. Ele está interessado no exterior da casa. Porque como eu disse no começo, olhando para as duas casas, elas eram idênticas do lado de fora, aonde o olho podia enxergar. Porque a diferença das duas casas não estava no visível, estava no escondido, estava no que vem de baixo, que era no fundamento. Mas aonde se podia ver eram idênticas. Ele estava preocupado com a
aparência da casa, com a estética da casa, como alguns cristãos fazem. Porque todo mundo que está aqui parece crente, até ser confrontado pela palavra, até ser corrigido pela palavra, até ser admoestado pela palavra, até ter que passar o processo. Porque ouvir até que não é ruim, e hoje nós podemos até selecionar o que nós ouvimos, porque você tem as redes sociais. Eu não gosto de palavra que confronta, eu não gosto de palavra que corrige, eu não gosto do pastor quando ele traz uma palavra de correção. Eu vou para a internet, vou ouvir palavras de motivação, vou ouvir aqueles pregadores motivadores, que a palavra parece que vem com mel, parece que desce com açúcar, aquele bolo cremoso. Isso é bom de vez em quando, irmão, mas às vezes, para não dizer na maioria das vezes, eu e você precisamos ser confrontados, precisamos ser corrigidos, precisamos ser disciplinados, precisamos ser instruídos dentro da palavra. Então ele não se interessou em nenhum momento pela rocha, ele estava interessado em outras coisas. O homem prudente, ele prefere construir a sua casa sobre pequenos fragmentos de rocha. E pequenos fragmentos de rocha nada mais é que areia. Não sei se você sabia, mas quando você pega uma areia grossa, você pode ver que ela tem pequenas pedras, porque a areia é, na verdade, pequenos fragmentos de rocha, mas não é a rocha. São pequenas partículas de rocha, mas não é a rocha. O que isso significa? Significa que ele não quer a rocha, ele quer só os pequenos fragmentos da rocha. O que isso significa além disso? Sabe o que significa? É que ele quer a parte boa da palavra, ele quer as bênçãos que estão registradas na palavra, ele quer aquilo que lhe é favorável, ele quer aquilo que lhe agrada. Então ele escolhe versículos, ele escolhe texto, ele escolhe pregadores, ele escolhe mensagem que ele quer ouvir, e aquela que ele não quer ouvir, ele não ouve. Irmãos, nós estamos com esse problema, e esse problema não é de hoje, porque o problema não é ouvir e praticar aquilo que se ouviu. O nosso problema é a prática. Até que nós somos bons ouvintes, mas às vezes nós não somos tão bons praticantes assim. E a diferença que vai fazer na minha vida e na sua vida é o que nós praticamos, o que nós ouvimos esta palavra. Você está comigo? É o que nós praticamos, é o que vai fazer mudar a nossa vida. É o que se pratica que transforma a sua vida. É o que você pratica que vai mudar o teu comportamento, mudar a tua conduta, mudar a tua maneira de ser. Irmãos, porque tem cristão que ouve, como diz o apóstolo Paulo, nunca chega ao conhecimento da verdade. É porque não pratica. Entra por um ouvido e sai por outro. Não tem prática. Vida sem prática é uma vida de teorias, de especulações. É a vida do achismo, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Mas não é a vida do que está escrito aqui nesta palavra. Porque isso é o que faz a diferença. Ele constrói a sua casa sobre aquilo que ele acha, sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele imagina. Ele não constrói a sua casa sobre o que diz as Escrituras, sobre o que a palavra fala, sobre o que a palavra orienta, sobre o que a palavra manda, sobre o que a palavra instrui. Ele constrói a sua casa sobre achismo, pensamento, imaginação, porque ele pega um versículo, ele pega um texto, ele pega uma pregação, quando lhe é favorável e quer aplicar a sua vida. Mas quando Deus tem uma palavra de correção, uma palavra de encorajamento, ou uma palavra de instrução, ou de disciplina, ou de confronto, ele não quer aceitar essa palavra. Ele tem dificuldade de lidar com ela, não quer praticar. Por quê? Porque isso está afetando diretamente o seu comportamento, a sua conduta. E tem cristãos que passam anos, entra anos e vai mais anos, e vão passando anos, e você percebe que a vida dele está igual, parada como água de poço, não muda.
porque não há prática na palavra. Irmão, a palavra de Deus, ela tem o poder para libertar as nossas vidas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Eu sou dono do meu nariz, sou eu que controlo a sua vida, irmãos. Se você serve a Deus, quem tem que te conduzir, quem tem que te guiar é a palavra de Deus. Aleluia. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Tenha Jesus como a sua rocha, como o seu fundamento, e a palavra de Deus como o seu projeto de vida. Aleluia. Você já viu alguém construir alguma casa sem projeto, sem planta? Não tem construção sem projeto e sem planta. Aqui está o projeto. A sua casa espiritual não está acabada, ela está em plena construção, e você precisa do projeto, e precisa da rocha. A rocha é Jesus, o projeto, a palavra. Mas não é só ouvir, tem que praticar o que está aqui. Ouvinte sem prática é a mesma coisa de ouvinte esquecido. Ouvinte sem prática é a mesma coisa de ter ouvido moco, só ouvir aquilo que interessa. Mas Deus está interessado nesta noite. Se você veio aqui nesta noite para ouvir a palavra de Deus e dizer: eu vou praticar a sua palavra, aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja o que houver, eu estou disposto a praticar a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Ele constrói a sua casa em cima de meias verdades, naquilo que lhe é conveniente, mas não constrói a sua casa sobre a verdade da palavra de Deus. Ele constrói a sua casa, o imprudente, com aquilo que é mais fácil. Então só ouço, mas não pratico. Ele constrói a sua casa sem precisar gastar tempo. Ele constrói rapidamente, porque não tem que cavar fundo, não tem que encontrar rocha, não tem que se aprofundar, porque ele constrói a sua casa sobre a areia. Ele não quer perder tempo. Eu vou dizer uma coisa: para encontrar rocha, gasta-se tempo. Para cavar fundo até encontrar a rocha que é Jesus, gasta tempo de oração, gasta tempo de consagração, gasta tempo na leitura, na meditação e na prática da palavra. Tem que se gastar tempo lá no seu quarto. Mas o ouvinte quer fazer rápido, ele quer fazer algo que não exige esforço nenhum. Mas a nossa casa espiritual, é a minha e é a sua, ela demanda esforço. Mateus 11:12, se eu não estou enganado, diz a palavra: desde os dias de João Batista, o céu é tomado à força, e os que assim agem se apoderam do reino de Deus. Então, irmão, para chegar no céu não é brincadeira, tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter santificação, tem que ter vida com Deus, tem que ter prática da palavra. Ah, mas eu estou ouvindo. Mas se você não pratica, você não vai mudar uma vírgula. Ah, mas eu ouço todo o culto. Mas se você não ler, entender e praticar, nada diferente vai acontecer. Este livro é capaz de transformar um ladrão em um homem de bem. Aleluia. É capaz de transformar um bêbado em um homem são. Ele transforma o viciado em um homem de bem, em pai e família. Esse livro converte o pecador, transforma o drogado. Aleluia. Este livro tem o poder. Tem um testemunho forte, irmãos, de um grande homem do tráfico de drogas, no Morro do Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. A mãe dele era uma cristã fervorosa, crente fervorosa, daquelas irmãs que oram e lê a palavra. Ele era um dos chefes do tráfico. E certo dia ele começou a fumar, irmão, as folhas da Bíblia.
enrolava, colocava maconha dentro e começava a enrolar e fumava as folhas da Bíblia. E começou a fumar e entrou no Novo Testamento, entrou em Marcos, entrou em João. Mas quando ele chegou em João 8:32, ele rasgou a folha. Ele disse que saltou aos olhos dele como chama, o versículo 32 dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesse dia ele foi liberto das drogas, deixou a vida do tráfico, porque ele viu a palavra, falou com ele sozinha, ninguém pregou. Porque eu estou dizendo nesta noite, esta palavra é capaz de transformar vidas, ela muda a história de pessoas. Essa palavra muda. O que precisa? Da prática, irmão. Precisa da prática. Eu sei que hoje não está bom para dar glória. Se você ouvir e não praticar, você não vai evoluir 1 centímetro na sua vida espiritual. Eu só quero lembrar que quando Jesus menciona as duas casas, essas duas casas estão prontas. Uma, o homem prudente construiu sobre a rocha, lançou alicerces, fez as paredes e cobriu. Outra, o homem construiu sobre a areia, levantou as paredes e cobriu a casa. As duas casas estão prontas. Casas prontas fala do final da vida, fala do fim da vida. Isso é, terminei a casa. A minha casa e a sua está em plena construção a todo vapor. A pergunta que eu faço nesta noite não poderia ser outra: como é que você está construindo a sua casa? 1 Coríntios 3, e versículo 10, Paulo diz assim: veja, cada um cuide muito bem sobre aquilo que você vai colocar sobre o fundamento que é Jesus. É o que Paulo está dizendo: cada um cuide muito bem sobre aquilo que você vai colocar sobre o alicerce, sobre o fundamento que é Jesus. Preste muita atenção como você está construindo a sua casa espiritual, porque você tem participação nisso. Nós estamos falando de salvação e santificação, assunto que são pouco falados nesses dias de hoje. A salvação até que se fala muito, mas santificação não se fala. E eu sinto muito em dizer que você vai ter que entrar nesse livro para praticar o que está aqui. Pedro diz: sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, que é 1 Pedro 1:15 e 16. Hebreus 12:14 diz: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas tem que ter a prática. Aleluia. Tem que viver a verdade, não a mentira. Tem que pregar a verdade, não a mentira. Tem que ter uma vida santa, separada do mundo. Porque às vezes nós vamos deixando as coisas do mundo entrar. E às vezes nós dizemos assim: isso não tem nada a ver, isso é normal. E aquele que é normal, irmão, porque o Salmo 42, verso 7, se não estou errado, diz o seguinte: um abismo chama o outro abismo. Aquilo que não tem nada a ver hoje, daqui a pouco não tem nada a ver amanhã, daqui a pouco não tem mais nada a ver, e daqui a pouco de fato você não está vendo mais nada, porque já está sendo enganado. Por quê? Porque ouve, mas não pratica. Santificação é vida separada para Deus e vida separada do mundo. Eu não vou fazer o que o mundo faz, eu não vou andar como o mundo anda, eu não vou cantar o que o mundo canta, eu não vou falar os palavrões que o mundo fala. O meu linguajar é diferente dos outros. Por quê? Eu sou servo de Deus. Ou senão eu não estou praticando a palavra. Tem que ter a prática. Esse homem construiu a sua casa sem respeitar os processos. Não respeitou o processo. Porque o processo diz, porque esse mesmo texto lá em Lucas diz o seguinte: Lucas diz que esse homem cavou fundo, o prudente cavou fundo até achar a rocha e lançar sobre a rocha o alicerce. Mas esse homem não cavou nada. Ele não quis ter esforço nenhum, ter trabalho nenhum. Ele simplesmente colocou os seus tijolos acima da areia e construiu. Do lado de fora, bela viola. Do lado de dentro, pão borolento. Pegou? Agora tem uma coisa na sua vida. Guarda o que eu vou dizer. Jesus tem que ser a sua rocha e o seu fundamento. E a palavra de Deus tem que ser o seu projeto de vida. Projeto de prática de vida. Para que serve um devocional, irmão? Para você postar e ficar bonito? Para as pessoas acharem que você é espiritual, ou que você é cristão, ou que você está lendo?
O devocional serve para mudar a sua vida e para mudar o seu dia, que mal começou. Porque um devocional sem prática é a mesma coisa de falar ao vento. Não significa nada. Ah, mas eu posto meu devocional. Mas você pratica o que posta? Quando alguém lhe ofende, você dá o outro lado do rosto? Quando alguém te xinga, você releva e perdoa? Quando alguém te magoa, você perdoa? Quando alguém te ofende, te maltrata, você exerce o perdão? Ou não, ou você responde à altura? Porque se você responder à altura, você está ouvindo a palavra, mas não está praticando. Porque Jesus disse: aquele que não perdoar o seu irmão, eu também não o perdoarei. Ah, mas eu estou com raiva desse irmão, com raiva dessa irmã, aí não quer dar paz. A primeira coisa que a pessoa faz: eu não vou dar paz. Está sem paz, irmão? Está sem paz, irmã? Dê paz, porque a Bíblia diz: se você der paz a alguém, a pessoa não tiver paz, a paz que você deu volta para você de novo. Então dê a paz. Aprenda a perdoar. Mas ele me machucou demais, me magoou muito, foram vários anos me machucando, vários anos me maltratando. Você perdoou? Porque tem que perdoar. Porque aqui não tem meio termo. Ou você é imprudente, ou você é sensato, ou é prudente. Ou você é imprudente, ou você é prudente. Ou você é insensato, ou você é sensato. Não tem 3 tipos de pessoas, só há 2 tipos de pessoas que Jesus tratou aqui: o prudente e o imprudente. Como que você está construindo a sua casa? Qual é a rocha? Qual é o seu fundamento? A base da casa espiritual, o seu fundamento, vem de baixo. Ninguém vê. Só você e Deus. Por isso a base da nossa casa não é feita aqui na igreja. Aqui na igreja você ouve para praticar hoje ou amanhã. A base da nossa casa é feita dentro do nosso quarto. Lá é a base da nossa casa. Lá nós vamos achar a base. É lá que nós vamos cavar para achar a rocha. Aqui você adora, você aprende, você ouve para você praticar. Mas é lá na sua casa que você tem que praticar. Porque quem te conhece é o seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe. Essas pessoas te conhecem. Porque ali não dá para enganar. Ali você é o que é. Não tem como enganar. E a sua vida espiritual, ela é cavada, é dentro do seu quarto. O homem prudente faz o que quer, a hora que quer, não respeita o processo de cavar profundo para achar a rocha, lançar o alicerce para depois levantar a casa. O processo da salvação começa com a regeneração, vem a justificação, chega a santificação para depois chegarmos à glorificação. Mas a santificação, ela começa no dia que eu aceito a Jesus, e ela só vai terminar no dia que eu subir para a glória ou que eu morrer. E nós temos que respeitar o processo da santificação. Por isso, quando eu acordo hoje, eu tenho que me santificar. Amanhã acordar, eu tenho que me santificar. Por isso que nas minhas orações eu tenho que pedir perdão dos meus pecados com sinceridade, honestidade e verdade diante do Senhor, porque é o que a palavra diz. Se esse é o projeto de vida, se esse é o seu manual, isso aqui é para ser praticado, porque vai te levar para o céu ou não. Só ouvir não vai mudar a sua vida. Mas se você ouvir e colocar em prática na mesma hora, ou no dia seguinte, ou quando for necessário, a sua vida vai ser transformada pela palavra. Sabe qual é o resultado da casa do homem prudente? Quando vier a chuva, e a chuva vem do alto, e isso representa o que vem da parte de Deus. E o que vem do alto da parte de Deus são as provações. E Deus, quando nos prova, Ele tem a intenção e o objetivo de nos aprovar. Então, quando cair a chuva, quando veio a chuva e caiu a chuva, quando os ventos bateram contra a parede, e os ventos representam a adversidade, as dificuldades, as lutas, e quando veio a enchente que bateu no alicerce,
onde era para ter o alicerce, que só tinha areia, a casa caiu. Diz a Bíblia que a queda foi muito grande, foi grande a ruína da casa. E de novo, aqui não é casa de cimento, aqui é casa espiritual. Quando caiu a chuva, quando veio as provas, quando veio as adversidades, e quando veio a tentação, ele cedeu e caiu. Por quê? Porque não praticou a palavra. Porque se praticasse, ficaria de pé. Grande foi a queda. A casa ficou condenada. Que nós estamos tratando de salvação ou condenação. É disso que está tratando aqui nessa noite. Salvação, santificação ou condenação. Irmãos, é sério. Igreja, é sério que eu estou falando nesta noite. Se você sentisse o que eu estou sentindo aqui, e mistério nos corredores, pulando e no glória, eu quero que você ouça, entenda para praticar. Porque vida sem a prática da palavra é vida vazia. É vida de faz de conta. Faz de conta que ama, faz de conta que obedece, faz de conta que segue, faz de conta que é crente, e na verdade não é, só faz de conta. Quando veio as adversidades, quando veio as lutas, a casa caiu e grande foi a sua ruína. A casa ficou condenada. A casa desabou. Grande foi a ruína. Acabou tudo. E perdeu a salvação. Porque é disso que se trata. O que está em jogo, o que está em pauta, o que está na conversa hoje, é a minha salvação e a minha vida em santificação, a minha e a sua. Mas se eu só ouvir isso aqui, e não dar atenção, e não dar crédito, e não parar para entender, e não praticar, eu não vou ter a minha vida mudada, nem transformada, nem aperfeiçoada. A minha vida vai ser a mesma, uma vida de faz de conta, uma vida sem base, uma vida sem estrutura, uma vida sem base sólida, uma vida sem sustentação, uma vida sem segurança. Porque Jesus é a rocha, não é à toa. Ele é a rocha porque Ele é a nossa estrutura. Ele é a rocha porque Ele é o nosso fundamento. Ele é a rocha porque Ele é quem nos sustenta. Ele é a rocha porque quem nos dá a segurança da salvação é Ele, é a rocha. Aleluia. E a prática da sua palavra. Crentes que vão passando, irmão, você percebe que são pessoas até que têm idade, mas não amadurecem espiritualmente, não crescem espiritualmente, porque não querem ouvir a palavra de confronto, a palavra de correção que fala e que bate de frente com a gente. Tem dia que Deus tem que falar assim, irmão. Se você pegar o livro dos profetas Isaías, Jeremias, muitos pensam que é só profecia. Não, 90% da palavra é correção, é confronto. Ele acha que hoje é diferente. Nós temos muito para ser corrigido. E aqui ninguém está no palco para ser aplaudido não, porque ninguém está merecendo aplauso. Ninguém está recebendo confete aqui. Ninguém é digno de glória a não ser Ele. Nós somos dignos de correção, de confronto, aleluia, para que nós possamos mudar e melhorar e sermos aperfeiçoados. Porque eu não posso usar de engano quando eu estava no mundo e usar de engano agora, depois de anos servindo a Deus. Eu não posso continuar na minha prática da fofoca, como eu andava no mundo, continuar agora fofocando do mesmo jeito, depois de servir a Deus. Eu não posso continuar na prática de ser um ignorante, rude, grosseiro, como eu era no mundo, continuar sendo rude, grosseiro agora, tendo que praticar a palavra de Deus. Porque ela transforma. Ela tem o poder de mudar vidas. Ela tem o poder de restaurar vidas, de renovar vidas, de restituir em vidas, mas tem que ter a prática.
O segundo homem, o construtor, o homem prudente. Esse construiu sua casa sobre a rocha. Porque amava a palavra de Deus. E quem ama obedece. E quem ama pratica. E quem ama aceita. E quem ama acata. E quem ama pode vir que for, se é confronto, se é correção, se é instrução, se é ensinamento. Ele fala, pode mandar que eu estou com os ouvidos abertos e disposto a praticar. Esse homem, diz o texto de Lucas 6,48, que cavou bem fundo. Cavou fundo. Cavou fundo para quê? Para encontrar a rocha. Para achar a rocha que é Jesus. Ele não quis segurar nenhum tipo de esforço, ele não limitou-se, ele foi cavando fundo, até encontrar a rocha, para depois lançar o alicerce, ou seja, eu vou cavar, até encontrar Jesus, aleluia. Isso é lá no oculto, isso é lá sozinho, é você e Deus lá. É na leitura da palavra, é na meditação da palavra, é na prática da palavra dentro de casa, é mudando como marido, mudando como esposa, mudando como filho, mudando como pai, mudando como profissional que só chega atrasado, dá mau exemplo. Vamos dizer, ele é crente, ó, nunca chega no horário, sai antes para almoçar, volta bem depois, sai antes de bater o sinal, está sempre querendo ganhar. Nós temos que mudar. Você tem que ser o melhor profissional que você pode ser, porque você está representando o reino dos céus aqui na terra. Você tem que ser diferente de fato, aonde você pisar o seu pé e falar assim, ó, esse homem aqui serve a Deus, por isso ele é modelo, por isso ele é exemplo. Não anda com mentira, só anda na verdade. Ele paga o que deve, não fica devendo os outros. Não fica com conversa fiada. Porque o que ele fala, tem que falar com propriedade. Ele ama a palavra, ele ama os ensinamentos de Cristo. Ele está atento à rocha. Ele quer tudo o que vem da palavra. Seja o que for, venha o que vier. É correção, ele aceita da glória a Deus. É ensinamento, ele aprende, entende e dá glória a Deus. É instrução, ele ouve, entende e pratica e dá glória a Deus. É correção, ele recebe a correção com humildade, acerta a sua vida, muda, porque isso é prática. Porque se Deus está te mostrando onde você erra, é porque Ele está te falando para você consertar onde você está errando. E porque tem pessoas que são teimosas diante de Deus. Eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Irmão, eu sinto muito. Ou irmã, eu sinto muito. Se você é esse crente que diz que você nasceu assim e vai morrer assim, é capaz que você morra e a sua casa desabe. Fique uma casa condenada. Porque a minha casa está em construção e eu tenho que mudar. Eu preciso ser transformado. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, sem o Espírito Santo, sou lixo. Não valho nada sem a presença do Espírito Santo. Porque é Ele que me faz mudar o meu comportamento, a minha má conduta, os meus maus exemplos. É Ele, como? Praticando a palavra. Sabe o que Deus vai fazer com a humanidade? Depois que Ele arrebatar a igreja, virá a grande tribulação. Depois da grande tribulação, o juízo das nações. Depois entra o milênio. Sabe o que Deus vai fazer no milênio? Vai prender Satanás por 1000 anos. E aí, pastor, vai acabar o pecado? Não, o homem vai continuar pecando. Por quê? Porque o homem é mau na sua constituição. O Salmo 51 diz: eu fui concebido em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci em pecado. Assim, irmãos, nós nascemos assim como está no Salmo 51. Nós nascemos em pecado e em iniquidade nos concebeu nossa mãe. Nós somos pecadores, sujeitos e sujeitas ruins. Precisamos do Espírito Santo. E precisamos praticar a palavra. Não é possível, se você ouvir a palavra e praticar 10% do que você ouve, você vai ter a sua vida mudada em 10%. Se você ouvir a palavra e entender e praticar 20%, você vai ter 20% da sua vida mudada. Porque aqui tem o poder de Deus aqui. Aqui não contém a palavra, aqui é a palavra de Deus. E ela tem o poder, ela tem o poder de mudar, aleluia. Depende de quem?
de mim e de você. Irmãos, quem me conheceu há 30 anos atrás, sabe como eu era, né? Como Deus transforma. Só que a minha casa não acabou. Eu estou ainda em construção, porque eu estou aqui vivo, amém? Sim ou não? Você está aí? Está aí, levanta a sua mão, dá uma glória a Deus se você está aí. Você está aí, você está em construção, viu? Sua casa não acabou, você não fez a parede, não cobriu, não colocou telhado. Sua casa está em construção. Agora preste bem atenção no que Paulo disse. Cada um cuide, para saber com o que vai colocar sobre o fundamento. Amém? Preste bem atenção no que você vai pôr. O homem estava muito interessado, sabe no quê? No fundamento, na base sólida, na sustentação e na segurança. Porque a rocha era o fundamento dele. A sustentação para continuar de pé é ouvir e praticar a palavra. A segurança da salvação está em Jesus e em praticar a palavra. Porque não adianta só ouvir. Porque se não houver prática é algo que você deixa da teoria e vai realizar. Prática é aquilo que você deixa somente de ouvir e vai fazer aquilo que precisa ser feito. Vou fazer uma pergunta a vocês nessa noite. Escute bem que eu vou perguntar. Vocês se conhecem a si mesmo? Quem conhece a si mesmo, levanta a mão. Outra pergunta. Você sabe aonde está errando? Quem sabe, levanta a mão. Outra pergunta. A palavra tem falado para você se consertar? Quem acha que sim, levanta a mão. Se hoje eu perguntasse para você, e você fosse a pessoa mais sincera do mundo agora, de 0 a 100, quanto você mudou? Quem acha que é 10%, levanta a mão. Ninguém, todo mundo está bem, hein? Quem acha que foi 20%, levanta a mão. Vocês estão bem. Não vou nem continuar perguntando, que vocês estão bem, vocês vão chegar lá no 100. Será que é 100, irmãos? Nós precisamos mudar. A palavra tem esse poder. Só que tem um detalhe muito grande. Sabe qual é o detalhe? É que ao contrário do diabo, Deus não invade sua vida. Ele deixa você ouvir e se você quiser, pratica. Se você não quiser, não pratica. Mas se você praticar, Ele muda. Ele construiu sua casa sobre uma base sólida, com sustentação e com segurança. Porque Ele construiu sua casa sobre a rocha, que é Jesus. Eu vou repetir a frase, guarda essa frase. Jesus é a sua rocha e fundamento. Tem a palavra de Deus como um projeto de vida. Eu vou repetir a frase. Jesus é a sua rocha e o seu fundamento. Tem a palavra de Deus como seu projeto de vida. Esse homem preferiu cavar fundo. Cavar e cavar e cavar. Sabe o que isso fala? Isso fala de uma vida devotada, de uma vida entregue, de uma vida onde ele não se cansa de cavar, de orar, de consagrar, de ler, de meditar, para alcançar, para atingir a rocha. São horas no quarto, são horas com Jesus, são horas com a palavra, para encontrar a rocha. E isso é esforço, porque tem que cavar fundo, porque senão não acha. Jesus não é fácil. Jesus não se deixa achar fácil. Tem que cavar fundo para encontrá-lo. Essa é uma vida de oração e uma vida de prática da palavra. Ele pensava no futuro.
Porque quem constrói a sua casa sobre a rocha, com base sólida, com sustentação e segurança, não está pensando em construir uma casa bonita sobre areia, para que as pessoas admirem a casa por fora, olhem você por fora e falem: é crente, é cristão, é mulher de Deus, é homem de Deus, parece crente, parece cristão, olha que bonito, tem aparência de crente. Não, a pessoa, isso é o que o outro vê. Mas quem cava fundo está preocupado é com o fundamento, é com a rocha, é com a estrutura. Porque quem constrói a casa na areia, quando vier a chuva, quando vierem os ventos, e quando vier a enxurrada, a casa vai cair. Porque a casa não tem fundamento, a casa não tem alicerce, a casa não tem rocha, a casa cai e é condenada. Mas essa casa aqui, essa casa, que ele construiu com o método mais difícil, porque teve que cavar e cavar e cavar, e cavar demonstra esforço, gasta-se tempo. E mais do que isso, se respeita o processo. Porque ele não começou a construir na parede sem construir o fundamento. Ele foi buscar o fundamento, ele foi buscar a rocha, ele lançou o alicerce para depois começar a subir as paredes. Nós precisamos é preciso ter uma vida de santificação e em santidade com Deus. Nós podemos enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas nós não enganamos Deus nem um minuto. Porque lá de cima ele olha, com a palavra de Deus diz que os olhos dele estão sobre toda a face da terra, para enxergar tanto o justo como o injusto. Ele nos vê, e nos vê exatamente como somos. Por isso a minha oração, a sua oração tem que ser direta, clara, objetiva, sem meandros, sem misanceiros, sem frescura. Jesus não está interessado em oração cheio de 9 horas, cheio de gueri-gueri. Jesus quer que você dê um jeito e fale: Senhor, eu sou pecador, sou falho, meu Deus, preciso da sua ajuda, porque sem o Senhor eu sou nada, sou caco de barro, como diz Isaías, entre outros cacos. Sem o Senhor eu não presto, sem o Senhor eu não consigo, porque diz João 15,5: sem mim nada podeis fazer, aleluia. Nós precisamos de Jesus, irmão, precisamos da rocha. Mas tudo que tem valor é difícil de conquistar. Guarde essa. Tudo que tem valor é difícil de conquistar, demanda esforço. Quer encontrar Jesus? Eu vou orar 5 minutos aqui hoje, 5 minutos na quarta-feira antes do culto, 5 minutos domingo antes do culto, vou ler 2 versículos por dia. Deixa eu dizer uma coisa para ti, já de antemão. Eita, não vai achar. Porque isso não é cavar, irmão. Você já está fazendo só com o pé na areia, assim, ó. Está na areia. Cavar tem que ter uma vida de oração, de consagração, de jejum, de leitura e prática da palavra. Tem que gastar tempo com a sua família, gastar tempo com o seu filho, gastar tempo na oração. Porque isso é buscar o fundamento, buscar a rocha que é Jesus. O culto, irmão, é uma parte disso. Mas a sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vale muito mais do que essa hora aqui. Não é que o culto vale muito, porque o nosso culto é a Deus. Só que aqui é 2 horas. Mas hoje, você vai ter que preencher 22 horas a mais. E o que é que nós fizemos nessas 22 horas? Há 8 horas nós dormimos. Maravilha. Hoje, domingo, ninguém trabalha. E as outras 16 horas, o que nós fizemos? E na semana, trabalhamos 8 horas, 10 horas, trabalhamos muito. Chegamos em casa, tomamos um banho, vamos descansar.
Quem pode? O que nós fazemos do nosso tempo? Porque nosso tempo tem que ser gasto para cavar. Porque esse homem aqui construiu sua casa respeitando o processo. Porque ele praticava a palavra de Deus. Sabe qual foi o resultado? Desceu a chuva, bateram os ventos, veio a enchente e bateu contra a casa, e a casa não caiu. Porque diz o texto, a casa estava fundamentada na rocha. A casa tinha sustentação e era rocha. A casa tinha base sólida e era Jesus. A casa tinha segurança e era Cristo Jesus, aleluia. E a prática da palavra tem que ter isso na sua vida. De novo, Jesus é a sua rocha e o seu fundamento. Tenha a palavra de Deus como seu projeto de vida. Eu tenho dúvida, eu vou aqui. Não, eu vou procurar irmão do coque que tem profecia. Às vezes consegue, às vezes recebe uma profetagem, uma visagem e fica andando torto. Por isso tem muitos doentes por aí. Não, eu recebi uma revelação. E onde você está indo? Estou indo a tal lugar. E tem pessoas que começam a ir de engalho em galho procurando revelação. Pula daqui, pula de lá, pula daqui, pula de lá. E como diz alguns, macaco que muito pula que é chumbo. Entendeu? Aí, podia dobrar o joelho, orar a Deus, para Deus dar a palavra. Mas não, eu vou procurar uma revelagem, uma profetagem, uma visagem, porque Deus vai me guiar. Irmão, seja guiado pela palavra, dirigido pela palavra. Porque quando Deus quiser usar alguém em profecia, vai usar aqui dentro ou vai lá na sua casa. Porque é assim que Deus faz. Pode ser na célula, pode ser no rede. Quando Deus quiser usar alguém em profecia, vai acontecer. Não corra atrás não, porque Deus vai atrás de você. Você vem para o culto, Deus fala com você. Fala ou não fala, irmãos? Fala ou não fala, irmãos? Fala ou não fala? Levanta a mão aqui, quem já recebeu algo de Deus aqui. Eu já recebi aqui dentro. Eu venho no rede e recebo, eu vou na célula e recebo. Às vezes alguém vai na minha casa e eu recebo. Alguém vai na sua casa e você recebe. Para que correr atrás disso? Se isso tem que vir atrás de você. Porque segundo o que eu entendi de Marcos 16, diz que os sinais seguirão os que... Mas será que os que creem têm que seguir os sinais, irmão? Os sinais têm que te seguir. Se Deus vai usar alguém, essa pessoa vai te achar no ponto de ônibus, dentro do carro, no semáforo, na escola, na rua, na tua casa, mas vai te achar. Para que correr atrás? Para perder tempo, ser iludido, enganado. Quando vier tudo isso, a casa não vai cair, porque a casa tem a rocha como fundamento, a base sólida, sustentação. Como está a sua casa? Fique de pé para parecer que está acabando. Esse louvor vai subir aqui, não? Glória a Deus. Depois nós vamos orar aqui depois. O Dorival, tio da esposa do Zé Roberto, pediu oração que está com câncer. Vamos orar depois. Amém? Depois nós vamos orar também pelo Willy. O Willy é o tio da minha esposa, é o tio da Viviane, é o tio da Tuane, é o irmão da minha sogra. Também está com câncer também. Deus ainda cura câncer, irmão. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que ouviu a palavra nesta noite e quer entregar a sua vida a Jesus?